Ahora se me fue ahora. Ao viver em comunidade cristã, significa termos a grande missão e a grande responsabilidade de, em primeiro lugar, sermos nós a darmos testemunho da unidade, a darmos testemunho do Evangelho, a darmos testemunho desta sabedoria divina. E por isso eu penso que há uma questão que nós devemos fazer a nós próprios hoje. De que forma é que nós nos deixamos envolver por esta sabedoria que o Senhor nos transmite? Por outras palavras, de que modo é que nós procuramos pautar a nossa vida pelo Evangelho? De que modo é que as nossas palavras, as nossas ações, o nosso dia-a-dia são guiados pela palavra e pelo exemplo de Jesus? De que maneira é que as nossas palavras e os nossos gestos, antes de sair, passam pelo crivo da palavra de Deus? E certamente nós sabemos, por experiência própria, que antes de falarmos e antes de agirmos, se tudo passasse pelo crivo da palavra de Deus, muitas coisas não sairiam da nossa boca e muitas coisas nós não faríamos. E ser cristão é exatamente isto. É nós nos alimentarmos desta palavra para que ela depois transforme e modifique a nossa vida. Para que depois as nossas ações, onde quer que nós estejamos, a começar pela nossa família, no nosso lugar de trabalho, na nossa comunidade cristã, em qualquer lugar, nós possamos dar testemunho por palavras e obras daquilo que o Senhor nos transmite. E por isso nós vivemos, de certa maneira, sempre neste confronto interno entre esta sabedoria do mundo, este egoísmo, esta inveja e tantas outras coisas que às vezes invadem o nosso coração, e por outro lado, a vida nova, o homem novo que o Senhor Jesus nos apresenta. Reparem que ninguém é imune a isto. Atualmente falamos muito de imunidade, que queremos alcançar imunidade a esta doença, e oxalá que sim. Mas se há coisa que nós não somos imunes e nunca vamos ser, é ao pecado. Não somos imunes ao pecado. Não somos imunes à inveja. Não somos imunes à cobiça. Não somos imunes à maldade. Ela está sempre à espreita para entrar no nosso coração. E reparei que vemos isto exatamente no Evangelho. Aqueles que eram mais próximos de Jesus, aqueles que contactavam mais diretamente com Ele, são aqueles que durante o caminho já discutiam quem seria o maior. Viam de facto em Jesus o Messias, mas não um Messias que vem salvar o mundo do ódio e da maldade, mas viam um Messias político, um guerreiro, alguém que iria vencer pelas armas. E por isso já começavam a fazer contas. Quem vai ser o maior? Quem vai ter mais poder quando o reino de Deus que Ele apregoa se instaurar? Na comunidade cristã, entre nós cristãos, também não é diferente, a começar também por mim. Muitas vezes também estes sentimentos invadem o nosso coração. Por isso mesmo, hoje, ao celebrarmos a festa de Santa Margarida, somos também convidados a olhar a tantos santos e santas que ao longo da história da Igreja deram um testemunho coerente e verdadeiro do Evangelho. Hoje olhamos também para Santa Margarida e de certa maneira renova-se no nosso coração o convite do Senhor. Somos chamados a ser santos. É este o convite que o Senhor Jesus nos faz, a procurarmos viver uma vida santa. E ser santo não é algo que está apenas reservado para aqueles que estão nos altares das nossas igrejas. Ser santo está ao alcance de cada um de nós. Todas as vezes em que, de facto, como dizia, na nossa vida pautamos as nossas palavras, as nossas ações, toda a nossa vida ao jeito de Jesus. O que é que falha muitas vezes, caros irmãos, e hoje, de uma forma particular, que celebramos a festa desta comunidade, penso que é aquilo que São Tiago nos dizia. Muitas vezes falta o nosso testemunho. O nosso testemunho enquanto cristãos, o nosso testemunho enquanto comunidade. Acabamos por omitir o Evangelho. Tantas vezes que, se pudéssemos, varríamos algumas páginas do Evangelho para debaixo do tapete. Sobretudo aquelas que, em muitas ocasiões, nos incomodam.
tal como o justo incomoda o ímpio. Eu penso que o grande problema que pode afetar as nossas comunidades, o nosso ser de cristãos hoje, é nós vivermos um cristianismo de tradição. No conceito, ou no termo mais negativo que esta palavra pode obter. Um cristianismo que acaba por se resumir àquilo que é o cumprimento de preceitos, o cumprimento de rituais. Há uns dias atrás lia um livro de um historiador das religiões, Mircea Eliade, que já na década de 40 ele dizia que no cristianismo muitos cristãos continuam a ver uma religião primitiva. Uma religião que se resume exatamente a tudo aquilo que é o ritual, ou o cumprimento de preceitos, ou uma religiosidade primitiva, que não passa para a vida concreta, que não se deixa transformar pela palavra de Deus. Certamente temos muito que pedir perdão ao Senhor daquilo que são as nossas omissões no nosso testemunho como cristãos. Recordai-vos que começávamos esta Eucaristia exatamente por pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, por palavras, por gestos e por omissões. Pensemos também no nosso coração, no íntimo do nosso coração, o que é que no nosso testemunho cristão ainda está omitido. Qual é o bem que nós podíamos fazer e que ainda não fazemos? Qual é o testemunho que nós podíamos dar e que ainda não damos? O que é que o Senhor me continua a pedir na minha vida para uma maior coerência, para um maior testemunho, para uma maior santidade que eu ainda não sou capaz de exercer e de realizar na minha vida? E peçamos ao Senhor que nos ajude, de facto, a cada vez mais termos um coração escutante, como pedia Salomão. Pedirmos ao Senhor que nos dê um coração capaz de acolher esta sabedoria que vem do alto através da sua palavra, através do exemplo de Jesus e através da Eucaristia, para que possamos ser cristãos mais fervorosos, cristãos capazes de não ter medo, de dar testemunho, de viver na verdade, mesmo quando esta verdade incomoda os outros, mesmo quando esta verdade nos leva a perseguições e a pessoas que não nos entendem, que não nos compreendem, mas termos a consciência de vivermos uma vida coerente. Pensamos também em intercessão de Santa Margarida, que, através do seu exemplo, nos ajude também a uma vida mais coerente, a uma vida mais santa. Peçamos ao Senhor que ajude esta comunidade do Porto Martins, para que também todos nós, enquanto comunidade cristã, possamos dar ao mundo um testemunho de uma vida nova, de uma vida bela, que apesar de todas as dificuldades, apesar também das nossas fraquezas, mas da alegria de viver no amor de Deus. Porque quem vive no amor de Deus, apesar de todas as dificuldades, vive uma vida feliz, vive uma vida que de facto vale a pena viver e que vale a pena testemunhar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição e na vida eterna. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãs e irmãos, com um coração de criança, oremos juntos a Deus nosso Pai por todos os habitantes da terra, dizendo de coração sincero: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, para que o nosso Bispo, Dom João Lavrador, os nossos presbíteros e diáconos saibam acolher os que deles se aproximam e iluminá-los com palavras do Evangelho. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.
sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue de gloriosa Mártir Santa Margarida, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. Do seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Mistério do Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
anunciar algumas coisas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê em paz, hoje é o Senhor que vos acompanha. Só mais uma coisa. Nele eu confio e nada temo. Nele eu confio e nada temo. Nossa doce e santa padroeira, velai-nos nós e nossa guarida, intercedei pela terra inteira, dai-nos que voemos mansamente, desmontar dos celestes umbrais, dai-nos raio de Deus grandemente, esquecer as angústias mortais, Virgem Santa Maria, ajuda impulsar de dor, vindecei nossa guarida, perfumai nossas almas em flor, Virgem Marte e da dor e tortura, a morte nunca te assustou, aceitaste o martírio com brandura, e em breve ao céu te levou. Teu esposo querido, libertar-te de horríveis prisões, expulsou entre todos preferido, ai de nós deixe Virgem Santa Margarida, alchufrada com sangue da dor, vindecei nossa guarida, perfumai nossas almas em flor, Virgem. Virgem Marte, nosso os vossos filhos ou filhas. Não sei como é que
Atenção, atenção, agradecia as pessoas que quiserem visitar a exposição fotográfica se aproximassem aqui de nós. Ora, mais uma vez, este é um momento assim um bocadinho único, vá lá, na história das nossas festas de igreja. A igreja este ano uma exposição fotográfica com cerca de 11 fotografias que tem por tema o nosso Porto Martins, intitulada Porto Martins a cores. Como nós vemos através das redes sociais, cultural, a fotografia é uma arte extraordinária também, e vou dar a palavra ao Antero, que é o autor desta exposição fotográfica, a ele também um grande agradecimento. Muito obrigado pelas suas palavras. Quando eu comecei a fotografar, para aí há uns 6 anos, eu não via nada, completamente nada, não sabia ver coisas, eu não me lembrava das coisas que via, e depois comecei a ver fotografia e a perguntar-me como é que se faz isto. E os problemas todos começaram aí, eu depois comecei a comprar câmaras e lentes e comecei a ver coisas que não via quando passava por elas. A partir daí comecei a andar sempre com câmara e a fotografar sempre tudo aquilo que achava digno de mostrar. Esses anos foram passados aqui, no Porto Martins, tirei muitas fotografias com os pés nesta terra e a certa altura, inesperadamente, a Comissão pediu-me para mostrá-las desta forma. Eu costumava mostrá-las no Facebook e eu então compilei 11 fotografias com este tema do colorido. Quando fotografamos, nós temos o poder de tornar relevante uma particularidade qualquer, e neste caso eu quis tornar relevante a cor. É a cor que une estas fotografias, além de serem todas relacionadas com o Porto Martins. Peço a toda a gente que as venha ver, que as aprecie e que comecem a olhar, se já não fazem isso, a olhar para as coisas e a tornar relevantes alguma coisa que gostem delas, e se calhar toda a gente, se aprendesse a tirar fotografia, toda a gente aprendia a ver melhor. Quero agradecer mais uma vez à Comissão pelo convite feito e à Junta de Freguesia, que também me ajudou a patrocinar, e passo a palavra à Comissão para, se quiser, fazer uns agradecimentos. Muito obrigado a todos e vejam. Acabados os agradecimentos que já dizer à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal, é a altura de cortar a fita. Yeah.
Ah, un gentile, si può portare, non è questa cosa. No? Tens capito? Também não é.